Bem-vindos a mais um episódio aqui no Está Escrito Canadá. Nós estamos com um novo ano e com uma nova série. E para explicar, nós temos aqui o pastor Dário. Então, a cada primeiro domingo do mês, nós teremos uma história que vem contando a respeito de como Deus pode transformar a vida das pessoas. E, inclusive, no primeiro episódio, hoje nós teremos a história da Aline Costa. Portanto, fiquem conosco aqui no primeiro episódio desta série, aqui no Está Escrito Canadá. Eu cresci numa família católica, desde pequenininha fui batizada, tudo. E uma família que até os meus 25 anos eu tinha todos os meus avós, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai. E foram muito importantes, a base para nossa família, a base para minha vida, apesar deles não estarem mais vivos, né? É o que a gente carrega para o resto da vida. Todo esse ensinamento que eles passam pra gente. E a gente se encontrava muito aos domingos, todo domingo tinha churrasco, a gente pegava o carro, andava 40 minutos juntos, eu, minhas duas irmãs, e meu pai e minha mãe, e a gente ia pra lá. Eles moravam tudo no mesmo lugar, no mesmo bairro, e dentro do bairro tinha a casa, embaixo moravam os pais da minha mãe, e em cima os pais do meu pai. Então era aquela bagunça, todo mundo junto no domingo, e era maravilhoso. Foi assim, transformador como pessoa. E eu tenho, hoje em dia, até os meus 25 anos eu tinha todos os meus avós vivos. Um ano atrás a minha avó, a mãe do meu pai, faleceu com 92 anos, quase 93. E eu tenho as minhas duas irmãs que eu amo muito, são minhas melhores amigas, a gente se fala todo dia e a gente manda mensagem uma para outra. Uma mora em Montreal e a outra mora no Brasil. A Elaine mora em Montreal e a Elisa mora no Brasil. E elas são, assim, junto com a minha mãe, a base da minha vida, e é o que a gente leva adiante. E a gente tá longe, mas elas suportam muito a gente em todos os sentidos. É um suporte para minha família, junto com o Marco e com a Valentina e com a Vitória. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci a Ângela. A gente foi para a universidade, a Federal do Rio de Janeiro. Fizemos psicologia juntas. E eu não terminei a faculdade, eu troquei depois para direito, mas foi um impacto assim absurdo na minha vida, porque foi uma amizade que me marcou muito, que transformou minha vida espiritual, minha vida como uma pessoa. Como pessoa mudou assim de uma forma que eu não sei nem explicar. Assim, ela tinha uma presença muito forte, mas ao mesmo tempo suave. Ela trazia muita calma, e eu sempre tentava me inspirar nela para tomar minhas decisões. E eu sei que ela fazia isso com muitas pessoas em volta dela, e claro, era aquele amor que ela tinha por Jesus, aquela coisa, Jesus no coração dela de uma forma tão profunda que aquilo ali exalava, passava para fora naturalmente, do jeito que ela se expressava com as pessoas. Ela era muito serena, muito doce e muito carinhosa com as pessoas em volta, e o jeito muito cuidadosa com as pessoas que ela tinha em volta. Então, e eu sabendo que ela era uma pessoa que
que me chamava às vezes para ir para a igreja com ela, mas nunca me pressionava, sempre foi uma coisa muito suave, muito tranquila, soft, sem nenhuma pressão. Então aquilo me deixava muito à vontade e ao mesmo tempo me deixava curiosa, porque eu ficava, como que essa menina tem, sabe? Eu cresci numa família católica, a gente ia na igreja assim para ir num casamento, num batismo, mas não tinha o hábito, vamos dizer assim, de ir à igreja todo domingo. E eu procurava muito isso, eu queria muito isso, eu falava pra minha mãe até hoje ela me lembra, fala pra mim, ai minha filha, lembra que você falava que você queria ter um Deus mais próximo, e eu não sabia como chegar perto, não sabia como atingir isso. E tendo ela por perto fez com que eu ficasse curiosa e quisesse de alguma forma, como eu disse, ela plantou uma sementinha no meu coração e ela tinha aquela paciência, ela não era nem um pouco ansiosa. Eu sei que ela orava por mim e ela estava esperando. Então, quando eu vim para o Canadá em 2011, 5 meses depois que a gente estava aqui no Canadá, eu, meu marido Marco e a Valentina, que tinham 1 ano e meio, aconteceu essa tragédia e eu fiquei sabendo de uma forma muito triste, porque claro que a família não teve tempo de avisar todo mundo e foi através do Facebook, uma amiga deixou uma mensagem pra mim dizendo que estava muito triste com o que tinha acontecido e eu sabia que só podia ser com a Ângela, porque essa amiga, a gente era amiga em comum com a Ângela, então não tinha como ser outra pessoa. Então eu pedi pro Marco olhar a mensagem, porque eu não tinha coragem de olhar, porque eu sabia que tinha sido alguma coisa horrível. Então ele olhou lá a mensagem e aí quando ele me falou, eu quase desmaiei, eu tive que sentar e eu fiquei sabendo que tinha tido um assalto no hotel que ela estava num hotel com a família inteira, porque eles tinham ido para essa cidade pequena para fazer uma palestra, para um encontro de casais. Então eles estavam trabalhando, né, servindo a Deus, e infelizmente entraram no apartamento, no quarto do hotel e por alguma razão já atiraram, porque eu tenho certeza que ninguém reagiu, e infelizmente ela tomou um tiro e faleceu. Toda aquela situação, o marido tendo que lidar com a esposa na cama, provavelmente morta, e os filhos dormindo no mesmo quarto do hotel. Então, assim, foi uma situação desesperadora mesmo. E depois disso eu já não sabia o que fazer, eu só chorava, porque é muito difícil você estar longe da família e de amigos quando alguma coisa assim acontece, quando uma tristeza, um evento tão triste acontece na nossa vida. A gente não sabe o que fazer, então eu fiquei completamente perdida. Eu cheguei a falar pro meu marido que eu nunca mais ia ter felicidade nenhuma na minha vida. Eu lembro direitinho que eu falei isso, e olha, eu tinha uma filhinha de 1 ano e meio, era uma recém-mãe, e mesmo assim ainda a minha dor era tão grande que eu falei isso, que sempre tá faltando um pedaço da minha vida, por conta de tudo que tinha acontecido com a Ângela, e que eu não conseguia entender porque uma pessoa tão boa, tão maravilhosa, tão querida, tão carinhosa, tão serva de Deus, tinha que passar por aquilo, e também toda a família dela passando por toda aquela dor, e eu não conseguia entender. Eu não vou dizer que eu tive revolta, mas eu não conseguia entender de jeito nenhum o que tinha acontecido. Eu não tinha condições de entender o que tinha acontecido, então eu chorava dias e dias e dias. Então no dia do enterro dela, eu acho que tiveram mais de 500 pessoas. Ela era uma pessoa muito querida por tudo que ela fez em nome de Deus, em nome de Jesus na vida das pessoas. Eu não fui a única e eu descobri isso depois. Então naquele dia eu tomei coragem e liguei pra mãe dela e pro marido dela. E eu não conseguia falar uma palavra. Eu só chorava, porque
Não que a minha dor fosse maior que a deles, não é isso, mas é porque eu tinha força e até me sentia um pouco envergonhada de não conseguir falar uma palavra de conforto para eles. E eles, por outro lado, tinham uma força que depois eu fiquei muito impressionada, e aquela fé de me confortar. Enquanto eu estava do outro lado da linha chorando, me acabando de chorar, claro que eles estavam tristes, mas eles tinham uma força, uma fé especial que fez com que eles fossem capazes de me confortar. E aí eu fiquei muito impressionada com aquilo. Claro que eu me senti muito mal de não poder confortar eles, mas eu fiquei muito impressionada com aquilo e eu botei na minha cabeça assim, gente, se isso acontece com a minha filha, se acontece com alguém que eu amo muito, eu não vou ser capaz, não vou ter essa força nunca de suportar alguém, de confortar alguém, sabe? Se acontece alguma coisa com uma das minhas filhas, com a minha filha na época, que eu só tinha a Valentina, eu não ia ser capaz de confortar uma pessoa, eu não ia ser capaz nem de levantar de onde eu estivesse. E então eu fiquei muito curiosa com aquilo e impressionada, e eu queria aquela fé pra mim, eu precisava daquela força, porque e eu queria saber como que eles estavam encarando a morte dela, como eles estavam encarando aquele momento tão difícil na vida deles. Então foi aquilo que me impulsionou, foi uma força pra mim, pra eu pensar, eu quero também isso pra mim, eu quero ser forte assim. E claro que eu sabia que era por Jesus que eles estavam conseguindo, através de Jesus que eles estavam conseguindo se reerguer. Claro, não era assim uma coisa sem explicação para mim, porque eu vivia muito próxima deles, então eu sabia que eles eram pessoas muito próximas de Deus, muito tementes a Deus, então eu sabia que aquilo ali era o que estava sustentando eles. Então eu decidi que primeiro eu queria entender como que eles estavam encarando a morte, porque eu não tinha ideia, são tantas coisas que a gente aprende não, que a gente escuta e não vai profundo, né? Não vai tentar entender profundamente aquilo. Então era uma coisa que eu tinha que buscar, e eu decidi buscar para eu também me reerguer, para eu conseguir me reerguer, e foi a melhor coisa que eu fiz, com certeza. Tentar entender de onde vinha aquela esperança. Então eu fui atrás disso. Então entrei na internet, fiquei procurando uma igreja adventista em Montreal, que eu queria entender como que eles estavam encarando a morte dela. Gente, de onde vinha aquela força de uma mãe que tinha acabado de enterrar uma filha e de um marido com os filhos. Como? Eu precisava entender. Então eu achei uma igreja, a igreja adventista em Montreal, luso brasileira, com todo mundo falando português, o que foi ainda mais acolhedor quando a pessoa está falando em português num momento desse. Foi uma coisa assim muito especial. Isso foi em outubro, ela faleceu em setembro, e logo em outubro eu já fui, e quando eu cheguei lá eu fui recebida super bem, as pessoas muito queridas. Eu costumo dizer que parece que a Ângela tinha se multiplicado em todas aquelas pessoas que estavam me abraçando, e algumas chorando junto comigo, porque algumas conheciam ela, algumas sabiam o que tinha acontecido e estavam dividindo aquela dor, chorando junto comigo, né? E aí depois desse dia, nunca mais eu deixei de frequentar a igreja aos sábados. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu estava tão ansiosa para saber como que era a questão da morte. E aí as pessoas começaram a me explicar que Jesus ia voltar de novo, e eu assim, como assim Jesus vai voltar de novo? Ninguém nunca me falou isso. Em 36 anos de vida eu nunca soube disso, isso não é justo. E aí eu fui e aquela esperança foi voltando no meu coração, porque aí eu fui entendendo que a gente tem que
esperar pela promessa, porque ele prometeu que ele vai voltar, ele vai voltar. E a gente vai encontrar de novo com ele muito em breve. E eu quero muito encontrar com a Ângela e todas as pessoas que se foram. Essa Bíblia aqui ela me deu em 2004, no meu aniversário, e além de muitas promessas e coisas extremamente importantes que tem aqui, ela deixou uma mensagem muito linda para mim também, que diz assim: minha irmã, pensei e decidi dar para você o melhor e maior presente que eu poderia dar, a carta de amor que o seu Deus deixou para você. Aqui você encontrará todas as pegadas que ele, com muito amor, deixou marcadas no chão deste mundo, para que você só precisasse colocar os pés em cima e assim viver com ele um dia eternamente no céu. E quando chegarmos lá, eu e você seremos irmãs por toda a eternidade, ao lado do nosso Pai, amigo, advogado, irmão mais velho. Enfim, todos os nomes que ele tem por ter feito tanto por nós. Que ele possa abençoar você, hoje, sempre. Eu amo você, sua irmã Ângela. E aí, claro que depois que isso aconteceu, depois que ela faleceu, eu fui louca atrás dessa Bíblia, com certeza. E eu gosto muito de ler essa promessa que está em 1 Tessalonicenses, versos 16 e 17, que diz: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Isso aqui é uma promessa da volta de Jesus, e foi exatamente o que ela escreveu aqui, que ela já estava prevendo, não prevendo, mas o tanto que ela estudava, o tanto que ela sabia e o que eu espero é que a gente vai se encontrar no céu. Isso me lembra muito do dia do meu batismo, que a família, os filhos e o Guedes mandaram um vídeo surpresa pra mim. Eu não tinha ideia do vídeo, eu não sabia que ia acontecer, e foi muito emocionante. E eu lembro direitinho num trecho do vídeo que ele fala assim, muito empolgado, muito feliz, acho que ele tinha uns 11 anos, e o Pedro fala assim: puxa, tia Aline, na manhã da ressurreição, quando você e a mamãe se encontrarem, a mamãe vai ter uma surpresa enorme de ver você indo pro céu. E ela pode ter uma reação, assim, mais ou menos assim, ó: nossa, que surpresa legal! E tia Aline, o papai vai poder brincar com o tio Marco, você vai poder brincar com a mamãe, e eu e o Pedro vamos brincar com a Valentina e com a Vitória para sempre. Um beijo, parabéns, viu? Parabéns! Tia Aline, eu já consigo imaginar o dia que a minha mãe te encontrar, chegar no céu e te encontrar lá, a alegria que ela vai ficar e o quanto ela vai ficar surpresa. E aí, depois quando eu ouvi aquilo, e aí você começa a juntar todas as peças e você vê que realmente essa esperança, essa fé, toda essa força que eles tiveram, estava tudo aqui, tudo em razão da promessa da volta de Jesus. Então, essa esperança que hoje em dia eu tenho, eu quero passar adiante. Eu tenho uma amiga no Brasil, que é a Gabi, que recentemente perdeu o pai dela, e o pai dela era assim a pedra dela, a base dela, e ela simplesmente de um dia para o outro ela ficou sem chão, e a gente se aproximou mais. Tinha muitos anos que a gente não se falava, a gente se reaproximou,
E eu tô junto dela, a gente se fala todo dia. E eu comecei a contar a minha história pra ela, também da minha dor. E eu comecei a compartilhar a minha dor com ela, eu chorei com ela. E eu expliquei pra ela da volta de Jesus, da esperança, que a gente vai encontrar de novo, que isso não é o fim, a morte não é o fim, que a gente vai encontrar de novo. Então e aí ela se interessou, pediu pra mim: Aline, me ajuda, me conta, eu quero saber tudo. Então eu me vi nela, da mesma forma que eu também estava desesperada pra saber de onde vinha aquela força. Ela também precisa dessa força e eu quero muito ajudar ela. Lógico que ela tá no Brasil, eu tô aqui no Canadá e eu dou graças a Deus da gente ter a tecnologia para poder fazer isso. E eu quero muito ser luz na vida dela e de outras pessoas, assim como a Ângela foi. E eu tenho certeza que Deus usou ela como um instrumento muito forte para me aproximar de Deus e para aproximar também todas as outras pessoas que estavam distantes dele ou que ainda assim não conheciam ele e agora já têm Jesus no coração. Eu descobri que não adianta a gente se preocupar, ficar nervosa, ansiosa, porque você já tem uma verdade no seu coração, uma esperança no seu coração. E não adianta você se afobar para passar aquilo para alguém, porque não depende só de você. Isso aí depende, é um trabalho de Deus, do Espírito Santo. O que você tem que fazer, o que a gente tem que fazer, o que eu faço é pedir sabedoria e estar sempre perto de Deus e tentar dar um exemplo. Assim, eu me espelho muito no que a Ângela fazia. Ela, se fosse eu no lugar dela, assim, ao contrário, se fosse eu, a Aline, tentando mostrar o amor de Jesus para ela, eu acho que eu ia ficar ansiosa, eu ia ficar nervosa e eu ia querer falar tudo de uma vez, ainda mais naquela época que, né, a gente é mais novo, menos maduro, e eu ia querer de qualquer forma mostrar: olha, eu preciso te falar isso, você precisa entender, você precisa aceitar, essa é a esperança. Mas não, ela foi calma, foi paciente. Então isso eu aprendi muito com ela, que a gente tem que ter, né, paciência. E ela fez mais do que falou. Todas as atitudes dela, a vida cristã que ela levava, aquela convicção que ela tinha, tudo aquilo, ela nunca precisou falar para mim abertamente, mas a forma como ela agia falou muito mais do que milhões de palavras. Ela era uma professora na Universidade Adventista lá no Paraná e ela conhecia muita gente e eu sei que ela transformou a vida de muita gente. Eu não fui a única. E isso me deixa tão feliz, tão maravilhada me sinto tão privilegiada de ter estado perto dela e todos esses ensinamentos e de saber que Deus usou ela de uma forma tão poderosa na minha vida e na vida de tantas pessoas. E o que é melhor, eu penso que é uma coisa tão grande que ninguém nunca vai tirar de mim. O inimigo nunca vai tirar isso de mim. Tá em mim, nunca vai sair de mim. Aquela semente já brotou e agora eu quero passar adiante. Eu queria que ela tivesse do meu lado e vendo as minhas vitórias, dividindo todas as coisas que nem eu dividia com ela, tanto as coisas boas quanto as ruins, ouvindo os conselhos dela, tudo. E é muito triste pensar que foi através da morte dela que eu acordei para essa realidade. Mas ainda assim, a morte, além por ser uma coisa tão ruim, ainda assim ela é tão poderoso, o amor de Deus, que mesmo através de tanta dor, brotou uma linda flor. Davi, lá no Salmo 8, escreve assim: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste, o que é o homem, Senhor, para que tu te lembres dele? Mas sabe, o Senhor se lembra de nós, se preocupa conosco. Mas Ele é um Deus grandioso, muito grandioso. Eu estava lendo esses dias que os astrônomos da NASA apontaram um grande telescópio Hubble para um ponto até onde ele conseguiria alcançar.
o campo mais profundo do telescópio Hubble, lá no espaço sideral. E quando eles viram as imagens que o Hubble captou, eles perceberam, ampliaram essa imagem e perceberam várias galáxias com várias estrelas em cada uma dessas galáxias. Imaginem, bilhões de galáxias desconhecidas com bilhões de estrelas desconhecidas, e eles ficaram muito surpresos com isso que eles viram nas profundezas do espaço sideral. Lá em Isaías 40, no versículo 26, a gente lê: levantai aos olhos ao Senhor que criou os céus e a terra, e manda chamar as estrelas e chama cada uma delas pelo seu respectivo nome. Imaginem, mais de 200 bilhões de galáxias, com mais de 200 bilhões de estrelas em cada uma delas, e Deus as chama pelos seus respectivos nomes. Mas apesar de ser um Deus tão grandioso, com tantas grandiosidades no universo, Ele cuida de mim e de você. Ele conta cada fio do meu cabelo e nenhum dos meus fios cai da minha cabeça sem que Ele saiba. Sabe aquela coisa que eu só descobri depois que ela morreu e eu me aproximei de Jesus? Sabe quando a gente está no meio da tempestade e aí você não tem para onde olhar? E você pensa em Jesus e tudo se acalma. E aí você respira fundo e você pensa que você tem Ele ali. Então aquele amor por Jesus foi o que fez ela uma amiga tão especial para mim. Com certeza, Deus também pode transformar a sua vida usando pessoas no seu círculo de amizade. Portanto, eu convido você para orarmos juntos, para que Deus também possa transformar a sua vida. Oremos. Maravilhoso Deus, muito obrigado por essa história maravilhosa de que Tu tens poder de transformar a vida de qualquer pessoa. Por favor, Senhor, faça isso na vida de cada um daqueles que participam conosco nesta hora, para que eles também sintam a Tua presença, o Teu poder, e que Tu possas transformar a vida deles. Nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós queríamos dar um presente para vocês. Esta revista aqui, Sendo Filhos de um Deus Maior. Se vocês querem, é só nos contactar com a informação que vai ser dada agora. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Infelizmente nós chegamos ao fim, mas quero dizer obrigado pelo pastor Dário estar aqui. Prazer. Na próxima semana nós vamos voltar, mas até lá, lembrem-se, está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus.